Tá bom aí? Já pode começar? Tá bom? Aí pessoal, vamos aqui em trechos bíblicos. Fatos bíblicos sobre reencarnação e comunicação dos espíritos mortos. Espiritismo, doutrina espírita, a terceira revelação. O espiritismo só veio nos trazer revelações maravilhosas. Vamos ver aqui as profecias. Em Isaías 35:5 está dizendo o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 1:19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está a sábio? Onde é o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso é Jesus Cristo. Apocalipse 10:7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Isaías 8:18-19. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que estireiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Só um detalhe, José do Egito era divino. Isso está lá em Gênesis 44, 5, 15. Hebreus 2, 13, 14. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 1 Coríntios 15:26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Essa é a minha luta. Eu quero destruir junto com o Mestre Jesus a morte, porque a morte não existe. A vida continua, com certeza. E é isso, e a missão de Jesus Cristo foi essa. Veio trazer que a vida continua. Ninguém quando morre vai ficar lá esperando dormindo para dos fins dos tempos ressuscitar, não. Todos estão vivos. Todos estão em vida, trabalhando. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, o rei do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Prova da comunicação dos espíritos mortos. 1 Samuel 15:2-3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vai, pois, agora, e fera Meleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. E nada lhe poupas, matarás homens e mulheres, menino e criança de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. E Saul e o povo paparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, e não quiser destruir totalmente. Porém, toda a coisa vil e desprezível destruíram. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constritou a toda noite e clamou ao Senhor. Esse foi o motivo de Saul ter perdido o seu reinado. 1 Samuel 15:3-9. Esse foi o motivo que Saul ter perdido o seu reinado. Por matar todas as crianças de peito, velhinhos, alguns animais, mas deixou o rei Agag vivo e deixou alguns animais vivos para fazer sacrifício. Foi esse o motivo de Saul ter perdido o seu reinado. 1 Samuel 28:3-18:3. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramã, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os feiticeiros adivinhos. Aí aqui é o Saul conversando já depois de morto com
Samuel, já depois de morto, conversando com o profeta, com Saul. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, não executaste o que ele no furor da sua ira ordenou contra Melegue, por isso o Senhor te fez isso, te fez hoje isto. 1 Samuel 15:3. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos comigo estareis comigo no acampamento de Israel. E o Senhor entregará na mão dos filisteus. Isso aqui é Samuel em espírito morto falando com Saul, depois de morto, profetizando a morte de Saul. Samuel era vidente. Aqui, Samuel em espírito dizendo que na batalha Saul ia perder e ia morrer com seus filhos. E realmente aconteceu. Isso aqui é uma prova que a vida continua, né? Ele morreu, mas a vida deles continuaram lá. Porque Samuel não estava em espírito, já morto. Se ele disse que amanhã Saul e seus filhos estariam com ele estaria em espírito, não ia dormir. 1 Samuel 31, 4, 6. Então disse Saul a sua escudeira: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspasse esse carneço de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Isso aqui foi suicídio. 2 suicídios. Em 1 Crônica 10, 13, 14, assim morreu Saul por causa da sua transgressão, cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. Qual foi a palavra do Senhor que ele não guardara? Então isso está em 1 Samuel 15, 3. Foi matar criancinhas de peito, homem e mulher, meninos e meninas, e ter deixado vivo o rei Agag. E também porque interrogaram e consultaram o necromante, e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino de Davi, transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Aqui em 1 Samuel 31, 4, 5, não foi Deus que matou Samuel, não foi esse Senhor. Aqui está dizendo que foi o Senhor, né? Mas aqui também não está dizendo a palavra Deus aqui. O Senhor não matou Saul. Isso aqui, Saul cometeu suicídio. Agora, muitos dizem assim, foi Deus que matou Saul. Não, isso não existe não. Deus não anda matando ninguém aqui. Aqui, essa passagem daqui, quem mandou ele fazer isso, se chama-se o Senhor dos Exércitos. Agora, esse espírito aqui que estava falando com Samuel, que ordenou isso aqui, muitos dizem que ele é Deus, mas não acredito não, que Deus não é fazer uma barbaridade dessa, mandar matar criancinhas de peito, essas coisas não. Isso não provém de Deus não. Agora, muitos querem porque querem que seja Deus. Mas eu não acredito não. Está dizendo aqui o Senhor. Nenhuma parte desse trecho aqui, ninguém ouve aqui essa palavra de Deus. Só ouve a palavra o Senhor. Deus não. Moisés, o mesmo que proibiu a comunicação dos espíritos mortos, em Deuteronômio 18:11, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Toda a proibição de Moisés era em direção ao povo de Israel, que matava criancinhas em sacrifício aos espíritos inferiores, no fogo, ainda mais assada no fogo. E usava a comunicação com os mortos por interesse, sem nenhum fim instrutivo. É só chegar lá, pesquisar em Isaías 57, 1:10, que lá está provando lá, que esse povo israelita matava suas criancinhas queimadas no fogo em sacrifício aos espíritos maus. E as palavras espiritismo e espírita médio não existem na Bíblia traduzida pelo original. Não existe a palavra espiritismo, nem médio, nem espírita. Essas palavras foram criadas por Allan Kardec no século XIX. Porque Deus não ia condenar sua obra. Espiritismo, a ciência e filosofia de cunho religioso. Deus não ia condenar a ciência e a filosofia de cunho religioso. Se Moisés proibiu, é porque existe. Se Moisés proibiu a comunicação dos mortos, é porque existe. Você só proíbe algo porque algo existe. Igual as leis. Se há uma lei de trânsito dizendo não ultrapasse 50, porque o carro anda mais do que 50. E já que ele proibiu, porque existe, né? Ainda torna o quê? Mentiroso. Ainda torna mentiroso Salomão, lá em Eclesiastes 9, 5, 6.
no capítulo 9, no versículo de 5, 6 e 10, e também em Isaías, no capítulo 38, 18, 19, Ezequias, que diz que os mortos não clamam mais, torna esses homens mentirosos. E Moisés também, depois de morto, em espírito, 1500 anos depois, falando com Jesus Cristo. Isso está lá em Mateus 17,3 e está lá em Lucas, no capítulo 9, dos versículos 30 a 31. E Moisés, ainda mesmo depois de morto lá falando com Jesus, ainda profetiza a morte dele, que ele ia passar lá em Jerusalém. Em 1 Pedro 3,18, pois também Jesus Cristo morreu uma única vez pelos pecados, justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardaram no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos a saber, 8 pessoas foram salvas através da arca. Isso aqui também está lá em Gênesis 6, 1, 7 e 24, provando. Aqui Jesus Cristo, muitos dizem assim, não, porque Jesus Cristo ressuscitou com carne e osso. Mentira. Jesus Cristo, ninguém nem sabe como foi que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo foi ressuscitado em espírito, como diz esse texto aqui de Pedro aqui, de 1 Pedro 3,18. Aqui está dizendo, pois também Jesus Cristo morreu uma única vez pelos pecados, justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Ele não foi vivificado de carne, não, porque ressurreição é espiritual, não tem nada a ver com carne, não. Carne que ensina alguns pregadores aí ensinam que ressurreição é de carne, está lá no cemitério, que a ressurreição é a volta da carniça podre que está no cemitério, que volta a viver. Não existe isso não. Em Atos 9, 3, 4, seguindo ele a estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso aqui foi Jesus Cristo em espírito. Tá bem que se essa parte aqui, se Jesus Cristo tivesse, né, tivesse a ressurreição de Jesus, fosse carne e osso, ele queria estar aqui em forma de luz. E mais adiante, desse mesmo versículo, no versículo 7, todos que andavam ali aqui com Saulo, que esse Saulo aqui é Paulo, na conversão dele, que ele começou a seguir Jesus. Aquelas pessoas que andavam com Paulo tinham visto o que tinha acontecido, mas ninguém viu. Se Jesus fosse carne, tivesse vivificado com o corpo dele e osso, essas pessoas que estavam lá tinham visto, mas ninguém viu, lá no versículo 7 de Atos. Apocalipse 7,3, um dos anciões tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? João Evangelista, falando com o espírito de um ancião. Gênesis 57. Hebreus 11,4, pela fé Abel, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha aqui. O que está dizendo aqui também que Abel morreu, mas ainda continua falando, que a vida continua. Que a vida continua. A mesma coisa que com o Jó, que falou aqui com esse ancião aqui, que a vida continua. Tem nada de estar dormindo não, e esperando um negócio de dormir não, como disse Salomão e Ezequias lá em Salmo não, dizendo que está todo mundo dormindo, não, mentira. Apocalipse 6, 10, 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, Jesus Cristo, esse Senhor aqui, Senhor, santo e verdadeiro, é Jesus Cristo. Não julgas, nem vinga. Nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Seus discípulos, isso aqui são os seus discípulos que morreram dos mártires, por causa da palavra de Deus. Em espírito, falando com Jesus Cristo. E aí, como é que fica essa ressurreição de carne e osso? E esses mártires aqui, tudo lá, conversando com Jesus Cristo, provando que a vida continuou. Eles estavam lá em espírito, não era em carne não. A ressurreição é espiritual e não carnal. O resto mortais não vivifica. Lucas, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Jesus entregou, foi o espírito dele ao Pai. Foi nessa hora a ressurreição de Jesus Cristo. Porque muitos dizem que foi naquela sepultura. Não, foi nesse momentinho aqui, quando Jesus Cristo disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Jesus entregou foi o Espírito dele, não foi carne e osso não. Que carne e osso, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo, em 1 Coríntios 15, versículo 50, o apóstolo Paulo diz que carne e osso não é do reino de Deus não. Apocalipse 25, 6. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Jesus Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E eles aqui, esses mortos aqui, estão vivendo em espírito. Por que não morrerão a segunda vez?